nós vamos falar sobre isso. Apesar e além da nossa exposição ser sobre o livro de Romanos, nós queremos trazer também para vocês essa questão da nossa velha criatura, que ainda tende a se manifestar nesse homem caído. É o que Paulo fala, eu esmurro meu corpo, eu me reduzo à servidão, porque havindo eu pregar, eu não caia nas minhas próprias palavras. Então a gente precisa todos os dias, e esse é o evangelho que desconstrói a gente, e eu fui desconstruído aqui. Eu falo para você, eu tive um problema de saúde, acho que poucos sabem, mas eu tive um infarto agudo do miocárdio, e foi um tempo muito difícil, porque eu fiquei com 5% só de oxigênio no corpo. Esse 5% foi o que manteve meu corpo funcionando, então eu não conseguia falar. Em um determinado momento eu só chorava, e o médico cismava que eu não estava infartando. Então eu não conseguia levantar o braço, eu já não tinha mais oxigênio. Então é incrível, mas quando a gente perde oxigênio, a gente não tem forças, né? Um homem de 76 quilos passa a virar uma planta. Então eu só escorria a lágrima dos meus olhos, até o momento que o homem teve uma luz de me dar um AS ou alguma coisa, aí eu comecei a respirar melhor. Mas isso demorou, irmãos, muito tempo, muito tempo. E depois que eu me curei, cheguei em casa, estava com a minha família, e os irmãos começaram a mandar, olha, tem gente postando vídeo de você, falando que Deus está te dando uma lição. E aquilo doeu muito forte, porque não respeitaram nem o tempo de dor da minha família. Então o Gines tem acompanhado um pouco a gente, e a gente conhece as pessoas por andar junto. Jesus falava, vem andar comigo, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Quer fazer um discípulo? Anda junto com ele. Se você quiser fazer discípulos, e discípulos fazem discípulos, ande junto com uma pessoa. E o Gines tem andado com a gente. O Gines sabe que eu tenho gastado minha vida, minha saúde por isso. Não é à toa que um infarto tão novo, né, ele veio exatamente por isso, um excesso de estresse, excesso de trabalho, né? Mas eu penso que Deus tem algo superior para a gente, além dessa vida, e é para isso que nós temos vivido. Então eu fiquei muito chateado, e eu fiquei muito chateado com essa pessoa que fez esse vídeo, falando que o infarto era um aviso de Deus, e o segundo infarto Deus ia me matar, porque eu fiz revistas de estudo bíblico, distribuindo gratuitamente, né? Descendo os assentamentos, deixando em várias regiões ribeirinhas. 90%, 99% do nosso material é todo gratuito. Quando você paga, você ajuda outra pessoa a estudar. Então todo o material que você adquire nosso, você está nos ajudando a levar boa teologia. Eu financiei da minha própria empresa 3 anos o Papo com Deus sozinho. Hoje eu tenho alguns irmãos do Paraná que me ajudam, tem alguns outros apoiadores durante o Brasil, tem irmãos em Portugal, cada um deposita um pouquinho, e a gente consegue fazer alguma coisa acontecer. Então, irmã, eu fui curado aqui, porque eu estava muito magoado, sabe? Aí você falou, Deus quer te levar a águas mais profundas. Eu falei, não quero não, chega. Eu já tive uma experiência muito profunda, e a experiência de quase morte é uma experiência forte, irmãos. Depois existe a depressão pós-infarto, né? É muito difícil lidar com isso, mas eu quero dizer que eu estou recuperado. Eu estou feliz e estou curado. Eu estou curado nesse Aviva. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então eu quero agradecer vocês. Vocês fazem parte da minha cura. Eu venho aqui liberar uma bênção sobre a vida de vocês, mas eu sei que eu sou abençoado. Nós fomos para o Nordeste e eu voltei de lá extremamente abençoado. Falei, gente, eu levei quase 17 mil reais de materiais para aqueles pastores. Mas quem foi abençoado? Foi eu, o Gines, meu cunhado, que estávamos juntos. Toda a nossa equipe foi abençoada. E hoje eu quero, de certa forma, antes de entrar na exposição de Romanos, eu quero dar um nó na sua cabeça. Algumas coisas a gente vai falar, vai parecer para você que não faz muito sentido. Mas calma que a gente vai desatar nó a nó. E se talvez eu citar algumas pessoas que vocês não conheçam, eu peço perdão. Porque às vezes o seminário de teologia faz isso com a gente. Faz a gente buscar a fonte de autoridade. Quem é Max do Papo com Deus? Eu nem conheço esse cara. Então, nós vamos trazer às vezes esses personagens durante a ministração, que é para dizer para você, veja o que Deus fez com grandes homens. E aí você vai entender porque isso faz sentido para a sua vida no final dessa ministração. E também quero dizer uma outra coisa para vocês. O objetivo do Evangelho é desconstruir as nossas verdades, ok? E Deus vai nos desconstruir nessa noite. Deus vai botar por terra os nossos castelos para que Ele possa construir em nós uma nova criatura. Tem gente viva aqui para Deus hoje? Tem gente viva? Amém. Então assim, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro nó na sua cabeça. Ao final dessa ministração, você precisa estar morto.
O objetivo dessa mensagem hoje é levar você a ainda matar aquele velho homem que tem dentro de você. Eu olho para a cruz de Cristo todos os dias e falo, eu preciso ficar aí, eu tenho que estar aí. Seja um cara quando me fecha no trânsito, motoboy, eu falo, fica aí, não sai daí. Seja numa discussão no trabalho, às vezes eu volto e falo, fica aí nessa cruz. Esse é o objetivo do Evangelho. Deus não trabalha com homens carnais, Deus só trabalha com homens espirituais. Para que a gente seja espiritual, precisamos estar morto, ok? E assim, nós estamos no Aviva. Aviva vai falar de avivamento. Nós precisamos ser testemunhas para o mundo. Quem sabe o significado da palavra testemunha? Alguém que já estudou grego, eu já ouvi alguém estudando hebraico aqui hoje cedo. Mas se alguém já estudou grego, vai entender que testemunha fala de martírio. Exatamente isso. A palavra no grego para testemunha é martírio. Martírio vem precedido de perseguição e morte. Todas as vezes que a gente fala de avivamento, a gente precisa entender que vai vir precedido de morte. Deus envia então a perseguição sobre a sua igreja, para que o seu povo esteja morto, para que ele possa trabalhar. Deus não trabalha com seres carnais, Deus trabalha com o homem espiritual. Por isso que Paulo fala, o homem espiritual discerne o que é espiritual, mas o homem carnal só consegue discernir aquilo que é carnal. Então, irmãos, a gente clama por um avivamento, a gente quer um renovo para a nossa igreja, mas a gente precisa saber que isso é precedido de morte. Se não estivermos convictos aqui no final desse culto, que nós precisamos estar mortos para os nossos ideais, mortos para a nossa carne, então Deus não consegue trabalhar na nova criatura. Veja, berço de grandes avivalistas como Charles Randolph Spurgeon. Alguém já ouviu falar em Spurgeon? Ok. Berços de grande avivalista, Martinho Lutero. Alguém já ouviu falar de Martinho Lutero? Maravilha. A Alemanha hoje é o quê? Nada. A Alemanha hoje, se eu não me engano, é 3% cristã. A Inglaterra inteira entrou em uma decadência espiritual, em apostasia. O que eu quero dizer com isso? Que avivar precisa tomar cuidado também com o pós-avivamento. Então nós estamos numa conferência que a gente fala de avivar. Nós estamos prontos para estarmos mortos. Nós estamos prontos para servir a próxima geração. E essa é uma missão que nós temos, fazer a transição geracional. Você vê Moisés, ele pega e treina a próxima geração, entrega para Josué. Josué entende o legado, leva adiante, faz grandes batalhas, mas ele não consegue passar o bastão para a próxima geração. Entra o período de Juízes na história, e o período de Juízes na Bíblia é o período mais sombrio, onde os homens se afastaram da presença de Deus. Todas as vezes que tem uma quebra de transição geracional, então você tem um hiato de tempo, você tem um momento de escuridade. Eu poderia dizer até que você tem um momento de um eclipse. É um tempo que a lua se esconde, você vê uma escuridão total. Nós precisamos ser a luz do mundo, nós precisamos ser o sal da terra. E como isso? O pastor Glenn falou com propriedade, é cuidando da próxima geração. Se não cuidarmos da próxima geração, então nós teremos um tempo de escuridade. E é por isso que eu queria que o pastor Gines trouxesse para a gente, eu queria mostrar para vocês o significado da palavra de Deus. Qual é o real significado de ensinarmos a próxima geração? Sabemos que Salomão fala, ensina a criança no caminho que deve seguir, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Temos feito isso com a nossa geração. Temos uma geração hoje de adolescentes que estão se perdendo nos seus caminhos, muitos adolescentes. A nossa esperança está na próxima geração. Se não cuidarmos dos nossos filhos, e aí eu vou falar para quem é pai. Pai, nós ministramos para casais, e o que nós temos visto são coisas absurdas. O Estado está pronto para cuidar do seu filho. Não vamos prevaricar aquilo que Deus nos entregou. Deus nos entregou a missão de sermos sacerdotes da nossa casa. Precisamos formar a próxima geração, mas os pais estão tão atarefados com seus sermões, com a sua eloquência, que têm esquecido da sua casa. E o problema da casa é que o Estado vai cuidar da sua casa. Tem um grande socialista, ou eu poderia chamar de comunista, que diz o seguinte: me entregue uma criança e eu te entregarei uma nação. Olha como o diabo já entendeu que se ele não para a igreja do século 21, ele para do século 22. O inimigo das nossas almas, ele não está preocupado se você canta louvores bonitos. Ele não está preocupado se você vem para o culto todos os domingos. Mas ele está preocupado em trazer, na verdade, dentro da sua casa, uma discórdia. Nós vemos lares abandonados, nós vemos filhos que estão sendo, a sua educação está sendo sucateada, entregues ao Estado.
Então essa é uma preocupação que essa igreja, que é missionária, essa igreja que é uma igreja que se preocupa com o avivamento, deveria pensar. Eu não entrei na minha exposição é sobre Romanos. De tudo que eu aprendi com vocês aqui agora, eu trago um alerta do Senhor para vocês. Preocupem-se com os nossos filhos, preocupem-se com a próxima geração. Nós precisamos cuidar dele, porque o Estado vai cuidar. Ele vai ensinar o Papai Noel e parece bonitinho, ele vai ensinar o coelhinho da Páscoa e tudo bem, é lindinho, mas ele vai chamar o seu filho para pular um bailinho de carnaval e ele vai crescer com aquela cultura da folia na cabeça dele. Daqui a pouco ele vai introduzir algumas ideologias, talvez uma ideologia feminista. As meninas vão crescer mais feministas, querendo ocupar os cargos dos homens, substituindo aquele cargo que Deus entregou ao homem como cabeça, inversão de valores, tira a estrutura e você tem todo um prédio ruído. Então o inimigo tem trabalhado na estrutura. Quando eu tenho tentado ministrar para casais, quase todas as vezes que eu tento estudar esse material, eu tenho sentido dificuldade. Eu vou falar isso mais para frente no sermão sobre visão espiritual. Eu já cheguei a ficar com meus 2 olhos cegos, sem enxergar nada, porque eu percebia que o inimigo queria minar exatamente a única fonte que eu tinha de conhecimento, que era a leitura. Então, irmãos, vamos se preocupar com isso. O inimigo das nossas almas não está preocupado de você vir para a igreja, acredite nisso, de você louvar o Senhor, e nem está no inferno. O inferno não é lugar de Satanás, ele nem foi inaugurado. O Hades é o mundo dos mortos, ok? Então você fala assim, olha, vamos pisar na cabeça do... Ele não está aqui, ele não está no inferno, ele está lá fora, preocupado com seus filhos. E aprenda uma coisa, que até... eu queria compartilhar com vocês, parece até piada, mas o maior coach que tem é o Satanás. Ele foi o primeiro coach que existiu. Eu tenho um pouco de dificuldade com coach, então quem for coach vai ter que me perdoar, ok? Porque senão o Senhor Jesus depois vai botar na sua conta isso. Ele foi o primeiro coach. Ele foi o coach lá no Jardim do Éden. Ele chegou para Eva e falou, olha, você consegue, você pode mais. Ele ensinou Eva a fazer aquilo que nem ele fez. Ele não comeu do fruto, mas ele falou para você, irmão, você pode, vai lá, pega e come, vença os seus ideais, você pode ser como a Deus. Ele inspirou as pessoas. Então o primeiro coach que você vai ver na história foi o Satanás. Irmãos, você pode aprender com o diabo? Pode. O diabo é um cara que já foi condenado, ele já tem uma sentença de juízo. O dia do Senhor está próximo e ele sabe o que lhe espera. Ele já está condenado, e todo dia, pastor, ele acorda motivado, todo dia ele acorda esperançoso, mesmo condenado, e ele fala, vou derrubar mais um hoje, eu vou pegar mais um hoje. O que isso serve de lição para a gente? Olha a inspiração de alguém que é derrotado, alguém que já está condenado. Enquanto há fôlego, ainda há esperança para nossas vidas. Estamos no tempo da graça, e antes que termine a graça, Deus conta comigo e com você, para que a gente possa fazer diferença na nossa geração, amém? Gines, pode vir. Irmãos, eu ia pedir para vocês não se moverem agora, porque eles vão apagar as luzes, e isso pode causar algum acidente aí. Vem para cá, Gines. Tá bom. Bom, pode acender as luzes, irmãos. O que eu pedi para o Gines fazer aqui agora é exatamente o símbolo dessa lâmpada. Quem conhece aqui a parábola das 10 virgens que Jesus fez? Quase todos já ouviram, tá? Então eu vou poupar vocês, não vou precisar falar. Jesus fala que o noivo veio e prometeu as suas virgens, e ele sai. No momento que ele sai, ele então vai preparar a morada, porque era isso que o judeu fazia. Ele saía, preparava o templo, uma casa, uma propriedade, e depois ele voltava para tomar posse da sua noiva. E quando ele voltava, a noiva corria ao seu encontro. Eles não se encontravam num local, eles se encontravam no meio do caminho. Aí já fica um insight como é o arrebatamento da igreja. Quando Jesus estiver vindo, nós sairemos ao seu encontro, seremos arrebatados nos ares, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses, ok? As noivas tinham uma lâmpada como essa.
E o Gines trouxe a lâmpada, porque isso me veio na mente quando o filho do pastor pregou aqui hoje. Ele estava falando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Numa escuridão completa, quando você acende essa lâmpada, você tem que abaixar ela para que você vá caminhando e você não tropece, para que os seus pés não tropecem, para que você não caia em falso. A lâmpada que Jesus fala é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar balizando a vida do crente, mais do que às vezes a oração, mais às vezes do que a nossa, como é que eu posso dizer? Mais do que o nosso dia a dia, a palavra tem que fazer parte do seu dia por completo. E ali na parábola das 10 virgens, o que Jesus está mostrando? O noivo vai preparar lugar. E naquele momento as noivas, algumas delas trazem azeite reserva. As outras noivas não trazem azeite reserva. Quando Jesus volta, então, 5 eram nécias e 5 eram as prudentes. As 5 prudentes entram para o seu noivo e as 5 nécias então fica de fora. E Jesus fala, da mesma forma será na vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo para a gente? Que você começa bem a sua caminhada cristã, mas no meio do caminho você pode se perder, exatamente porque você não tem a palavra de Deus, porque você não cultiva a palavra de Deus. Precisamos ser uma igreja de palavra, precisamos ser uma igreja preocupada com o ensino da palavra, que eu acredito que essa igreja é preocupada com palavra. Nós vamos entender que, tardando o noivo, todas dormiram, tanto as nécias quanto as prudentes. O que é tardando o noivo? Jesus veio, 2000 anos de história, Jesus voltou? Não. Então tem muita gente dentro da igreja que está se perdendo porque não tem a palavra. Existe uma teologia chamada teologia liberal, e essa teologia liberal tem pervertido a palavra de Deus. Tem uma outra teologia chamada teologia humanista. Essa teologia, ela tem pervertido a palavra de Deus, onde o homem é o centro da mensagem. A teologia liberal é onde que muitas coisas que estão escritas na Bíblia não foi bem assim. Na verdade, essa linguagem, ela é poética, isso foi adulterado, isso foi trocado. Essa teologia tende a transformar, na verdade, o homem com uma visão distorcida. Amós 8:11, Deus faz uma exortação através do profeta, ele fala, ó, chegará dias que eu enviarei fome e sede na terra, não de pão e nem de água, mas de ouvir toda a palavra de Deus. O profeta está falando o seguinte, eles vão de norte a sul, de leste a oeste, e eles não encontrarão a palavra de Deus. Parece que não, mas se você anda um pouco por São Paulo, é difícil você ouvir a palavra de Deus como ela é. Se essas distorções começaram agora, você imagina o que isso não vai acontecer em 10 anos, você imagina o que isso não vai se traduzir para a próxima geração, a importância de criarmos o nosso filho na palavra, sem as distorções. O que marca o fim dos tempos é a apostasia. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 aos Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte, não virá o fim antes que venha a apostasia e manifeste o homem da iniquidade. Eu falo sempre que eu não posso conter o anticristo, ele vai surgir, mas a gente pode combater falsas doutrinas no meio da igreja. Visto que a Inglaterra, que era o berço de Charles Spurgeon, visto que a Alemanha, que era berço de grandes avivalistas, hoje eles caíram em grande apostasia. Como que nós podemos reverter isso no Brasil, Max? Através do estudo da palavra, através da ministração da palavra. Se a palavra for a base dessa igreja, se a palavra for a luz dessa igreja, com certeza vocês vão conseguir guiar, né, os nossos irmãos na palavra do Senhor. E agora eu quero fazer uma rápida apresentação. Eu sou o Max, como o pastor Glênio disse, e eu tenho o interesse, eu tenho a vontade de ensinar boa teologia e teologia gratuita. Então, se você entrar nos nossos sites, Instituto Bíblico Discipular, se você entrar no nosso site Papo com Deus, você vai fazer boa teologia gratuita. Porque qual que é a minha grande dificuldade? Quando eu comecei a aprender teologia, as pessoas não me ensinavam o que eu precisava aprender. E aí falava, ó, faz isso aqui, eu fazia aquele curso, faz aquele outro, eu fazia aquele outro, e eu fazia um monte de curso, e eu não conseguia entender nada. E eu falei, se um dia eu aprender, eu vou ensinar isso de graça. Porque eu gastei muito dinheiro para aprender teologia, e eu falei, então eu quero ensinar isso de graça. Então, nós nascemos, na verdade, para sermos gratuitos. Eu tenho uma esposa maravilhosa, como o Gines falou, chama-se Vanessa, deve estar aí assistindo a gente. Tenho um filho incrível também chamado Lucas. Eu falo que são os amores da minha vida, né? É a mulher mais bonita do mundo. E claro que é o filho mais bonito do mundo, né? Todo pai, né? É desse jeito. E eles me apoiam demais nesse sentido. E até vendo que minha esposa, depois do que aconteceu comigo,
ela falou, mesmo assim você precisa frear um pouco, você precisa dar uma segurada, você está muito acelerado, você está fazendo as coisas muito rápidas. Depois do infarto eu ainda escrevi esses 3 livros. Um deles eu acabei escrevendo na UTI, e é um livro muito bom para você consumir, porque é um livro que fala sobre esperança. O crente de hoje, ele tem medo de morrer, mas Cristo venceu a morte para que a gente pudesse ter esperança. Paulo fala disso. Cristo é a esperança. Se nós não tivéssemos Cristo, se Ele não tivesse ressuscitado, puxa, vamos comer e beber então, porque nós não temos esperança. Mas a nossa esperança é a ressurreição, pastor. A nossa esperança é recebermos um corpo de glória e não pecarmos jamais, nos afastarmos daquilo que verdadeiramente nós lutamos todos os dias. Nosso objetivo aqui hoje é trazer esse sermão. Pode colocar lá, meu irmão, nosso tema. Chamados para uma missão, semeando esperança em um mundo caído. O pastor Glênio me deu essa incumbência de falar sobre missões. Aí eu queria uma carta que falasse sobre missões, então eu fui para a carta do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, Paulo escreve aos Romanos, mas não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. A carta aos Romanos é um tratado teológico sobre missões. Veja que Paulo, ele quer pregar na Espanha, mas Paulo não tem como ir até a Espanha. Da mesma forma como o Gines, às vezes, quer fazer missões, ele não tem como ir. Ele fala, eu preciso de recursos para chegar. Então, o que Paulo faz? Ele fala, vou escrever para a igreja em Roma. Se eu escrever para a igreja em Roma, eles podem me financiar para ir até a Espanha. Eles vão me apoiar para ir à Espanha. Só que Paulo se depara com 3 problemas. Paulo se depara diretamente com uma igreja que é feita de judeus e gentios. E é muito misturado isso. Então, no capítulo 1, o que Paulo faz? Paulo começa a escrever esse tratado no capítulo 1, porque ele já sabia que as pessoas condenavam Paulo. Paulo era condenado porque eles estavam trazendo os gentios para dentro da aliança. E uma vez que você traz os gentios para dentro da aliança, você está inviabilizando a primeira aliança. E a primeira aliança ela foi cumprida em Cristo. Quando Cristo levanta o cálice, ele fala, esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. Então, Jesus estava fazendo o seguinte, eu estou dando um novo significado para a nova aliança. A Páscoa agora, vocês vão comer e beber em memória de mim. Jesus está ressignificando algumas coisas da antiga aliança para a nova. Como fazer isso com um monte de judeu dentro da igreja? Então, Paulo começa a construir isso no capítulo 1. Ele escreve sobre o pecado. Capítulo 1, ele vai mostrar que o homem é caído, que o homem é promíscuo, que o homem não, deixado a sua própria sorte, o homem não quereria a Deus de forma alguma. No capítulo 2, ele vai desenvolver isso, só que agora ele vai dizer sobre a lei, porque ele sabe que tem judeu lá. Então no capítulo 2 ele começa a dizer o seguinte, olha, vocês não são salvos pela lei. A lei, ela não é má, a lei é boa. Na verdade, se não existisse a lei, eu não conseguiria saber, eu não conceberia o que é o pecado. Então a lei me mostra o pecado. Eu preciso da lei, mas a lei não pode justificar, a lei só pode matar. E aí Paulo pega no capítulo 3 e ele vai explicar então, se nós não temos a lei de Moisés que pode salvar, como que eu vou ser salvo? E aí ele apresenta Cristo, ele apresenta Cristo como seu Redentor, ele apresenta Cristo então como a missão para a igreja de Roma. O que Paulo está fazendo ali? Na verdade, ele está dando o significado da lei, o significado da graça, aplicando nesse tratado teológico. Em 3 capítulos praticamente, ele fala com a igreja, ele mostra o pecado da igreja, ele mostra que a lei sendo boa, mesmo assim ela não pode salvar, e ela entrega então para você a questão da salvação. Eu participei de muitos eventos evangelísticos de rua, nós cuidamos de moradores de rua durante 3 anos e meio, e lá, muitas vezes, gente, a gente chegava nos lugares e a pessoa falava assim, Jesus te ama. E eu falei isso durante quase 2 anos. Jesus te ama. Depois que comecei a fazer teologia, eu falei, isso não vai salvar ninguém. Porque a pessoa fala assim, eu não preciso de Deus, eu não preciso que ninguém morra por mim. Eu sou filho de Deus. Só que a pessoa não entende que ela está caída em Adão. E ela precisa de um novo Adão, para então ela receber a sua regeneração. Então nós precisamos mostrar o que para a pessoa caída? Nós precisamos mostrar a força da lei. Mostrar que todos nós pecamos e carecemos então da glória de Deus. Precisamos de um Redentor. E Paulo trabalha isso na sua carta, que é muito legal. Ele trabalha isso aos Romanos. O que acontece hoje quando a gente fala de lei? O mundo tenta sufocar as leis de Deus. O mundo, na verdade, ele tenta tirar a igreja do centro. Se o mundo tira a igreja do centro, você não tem mais lei. Se você não tem lei, você não tem pecado. Se não tem pecado, eu posso fazer o que eu quero.
eu posso pular o meu carnaval, eu posso ser libertino. Se as crianças não têm limite, então elas podem fazer o que elas querem. Se o adolescente não tem limite, ele pode fazer o que ele quer. Esse é o problema. Isso foi trabalhado, na verdade, por Lutero. E ele disse uma palavra grega que se chama anomia. A lei significa nomia, tá, no grego. E a anomia é a partícula negativa dizendo assim, sem lei. Então, muitas pessoas tentaram trabalhar essa questão de anular a lei de Deus. A lei de Deus, ela continua existindo até hoje. Se não existir a lei, nós não conhecemos o que é certo e o que é errado. Então, nós precisamos não deixar as leis de Deus serem sufocadas no meio da nossa geração. Romanos 10:13 vai dizer o seguinte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele quem não creram? E como crerão se não ouvirem falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como belos são os pés dos que anunciam a boa nova. Veja só, pastor Glênio, agora no capítulo 10, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu preciso chegar à Espanha, mas como eles vão crer se não tem quem vá lá? E como eles ouvirão falar se não tem quem pregue? E como eles se arrependerão se não tem? Ou seja, ele está tentando convencer a igreja de Roma que ele precisa chegar no seu destino. Igreja, muitas vezes você vai ser enviado para o Senhor, mas você vai precisar convencer as pessoas exatamente que você precisa ir, que você precisa de recurso, que você precisa ser enviado. E quando você chegar lá, você precisa mostrar a lei de Deus, mostrar porque todos os homens caíram em Adão e porque nós precisamos de uma restauração do novo Adão, que é Jesus Cristo. Amém? Então o que eu quero dizer, pastor Glênio, que se nós precisássemos pregar, eu acho que talvez o estado mais próximo é Brasília, se não me falha, é isso mesmo? Se precisássemos pregar em Brasília, eu viria de São Paulo, mas antes de vir para cá, que eu sei que aqui tem judeus e gentios, vou mandar uma carta para o Glênio, e vou dizer o seguinte para ele, veja Glênio, como eles crerão se não há quem sejam enviados, né? E como eles receberão Jesus se não tem quem pregue. Eu tentaria convencer você, e é isso que Paulo está fazendo na sua explanação. E Isaías 52 vai chamar os mensageiros de Deus de arautos. Eu coloquei ali, a imagem ficou um pouquinho distorcida. Arautos, na verdade, eles carregavam o baluarte, eles carregavam os fundamentos, carregavam as bandeiras. Os baluartes, eles tocavam trombetas. Quando um rei queria passar um edito novo, eles pediam para os arautos tocarem as trombetas para anunciar ao povo para o meio da cidade, para que então eles pudessem ministrar a intenção do rei ou as leis do rei. Parece muito com a igreja de Cristo. Quem já viu as 7 trombetas do Apocalipse? Já ouviram falar das trombetas do Apocalipse? Alguém? Então, eu quero dizer para você que quem toca aquelas trombetas é a igreja do Senhor. Você vai ver 7 trombetas sendo tocadas. O que nós estamos fazendo aqui hoje, quando nós estamos falando para a próxima geração? Estamos tocando trombetas. Tocar trombetas é falar em voz alta. Joel vai dizer o seguinte, ó, tocai trombetas em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Diga que o dia do Senhor vem, é um dia de escuridade para os homens, e é um dia terrível. O que significa tocar trombetas, pastora? Tocai trombetas em Sião. O autor de Hebreus vai dizer que Sião é a igreja do Deus vivo. Ele fala, e chegaste à igreja do Deus vivo, o monte Sião, a assembleia dos santos, a igreja de Deus. Quando o autor de Hebreus está fazendo isso, ele está conectando as promessas de Sião. Antigamente as promessas eram do Sinai, agora as promessas são de Sião. Sião é o monte de Deus. Quando o autor de Hebreus faz isso, ele conecta Sião com a assembleia dos santos. Chegaste à casa de Deus, a assembleia dos santos, ao monte Sião. Então quando Joel diz assim, ó, toquem trombetas em Sião, dê voz de rebate. O que é a voz de rebate? Chama o povo para a guerra. Diga que o dia do Senhor vem e é o dia de grande escuridade. O que a gente precisa fazer? Dizer que o dia do Senhor está próximo. Tocar trombeta na Assembleia dos Santos é dizer o seguinte, prepare-se igreja, porque o nosso noivo está para chegar. Prepare-se igreja, porque Jesus está voltando. É muito difícil a gente ouvir esses sermões hoje. Às vezes a gente não ouve mais sobre o inferno. Eu não conheço a igreja de vocês, estou chegando hoje, mas que saudade de uma pregação do inferno. Eu estava conversando com o Wilber, e eu falei, Wilber, que saudade de uma pregação que coloca o homem na cruz, coloca ele no lugar dele. Às vezes a gente não ouve, a gente ouve um evangelho muito inclusivo, e o problema da inclusividade é exatamente esse. O evangelho de Cristo, ele não é inclusivo, o evangelho de Cristo, ele é exclusivo. Max, que heresia é essa? Eu vou te explicar. Para você entrar no clube de Jesus, você precisa morrer. Jesus fala, se você quer me seguir, toma a sua cruz. Cruz é sinônimo de sacrifício.
de morte. Aliás, eu estava falando com uma irmã hoje lá no carro, que deu carona pra gente. Se a gente entendesse o significado real da cruz, a gente realmente mudaria o nosso conceito. A gente pendura a cruz, né, no peito, mas a cruz é uma morte terrível. Para nós que estudamos teologia, a primeira coisa que a gente faz é pregar um comentário histórico, bíblico, cultural daquela época. Deixa eu dar uma olhada. Morria na cruz quem cometia os pecados capitais. Era a morte mais terrível. A morte mais terrível hoje, pastor Glênio, deve ser cadeira elétrica. Alguém já viu alguém morrer em cadeira elétrica? É feio demais. Os olhos saltam para fora, a pessoa baba, explode para tudo quanto é lado, assim. E eu assisti aquilo e parei e pensei, eu não vou fazer um crucifixo e colocar uma cadeira elétrica no peito, porque é exatamente isso que a gente faz hoje. Às vezes a gente pendura o símbolo de cruz. Eu sei que é o símbolo cristão, é um símbolo de vitória para a gente, mas é o mesmo símbolo que deveria refletir as nossas vergonhas. Um espelho que a gente deveria olhar para nós enxergarmos quem somos de verdade. Não somos merecedores dessa graça, mas estamos aqui porque fomos sustentados pelo Senhor. Amém? Nós precisamos entender o chamado da urgência ao arrependimento. As nações precisam de uma igreja que seja uma igreja missionária. E a igreja de vocês é uma igreja missionária. Eu estou aqui porque eu fui acolhido por um missionário. Eu estou aqui porque eu tenho um desejo no meu coração que é missionário. A igreja de Cristo, ela é baluarte da verdade do Evangelho. O que é o baluarte da verdade do Evangelho? Baluarte são os fundamentos. É a igreja que carrega os fundamentos de Deus. É a igreja que mostra para o mundo a verdade de Deus. Se nós apagamos a nossa candeia, é uma tremenda trevas no meio dessa grande escuridão. A igreja, na verdade, ela tem incumbência de se levantar como luz para o mundo. A gente já ouviu falar o sal da terra, que a igreja é o sal da terra. O sal era utilizado, irmãos, para conservar a carne. Não existia geladeira naquela época. Então passava-se muito sal para conservar a carne, para que ela não apodrecesse. Então quando Jesus diz que a igreja está no mundo salgando a terra, ela está conservando a terra. Porque em um determinado momento a igreja vai ser tirada da terra. Em um determinado momento a igreja ou o Espírito Santo, ele vai cessar esse momento da grande comissão, desse ídolo do Senhor de pregar. Haverá um grande momento de perseguição contra a igreja. Algumas igrejas já foram perseguidas, outras já foram fechadas pelo mundo inteiro. E o que acontece com aquela nação, quando essas igrejas são perseguidas? É uma grande escuridade. É um grande tempo de trevas naquele lugar, porque a luz se apaga. Porque aquilo que colocava um freio na sociedade, aquilo que de certa forma conservava a sociedade, agora não existe mais. É um tempo de grande escuridade. Em 2 Timóteo 4:3 vai dizer o seguinte: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, eles vão cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentido coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles vão se entregar a fábulas. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Está dizendo que o tempo da apostasia vai chegar. Eu não acredito na apostasia como uma grande disruptura da verdade. Eu acredito na apostasia como pequenas coisas que você vai colocando no meio da igreja, que vai tirando o centro do evangelho, vai tirando o cerne do evangelho. Eu até fiz uma brincadeira que eu tenho um pouco de dificuldade com coach, mas é porque às vezes isso tem entrado dentro das nossas igrejas e tem motivado muitas pessoas, tem encorajado outras pessoas, até inspirado, mas não tem mortificado a carne dessas pessoas. O problema, Max, tem algum problema com motivação? Não, eu tenho um problema com pessoas que não têm interesse de mudar. Quando a gente potencializa o coração do homem, a gente pode estar trabalhando na verdade com os seus grandes ídolos. Nós sabemos que o coração do homem, Lutero diz que o coração do homem é uma eterna fábrica de ídolos. Quem trabalhou muito bem isso é um autor chamado Alexandre Miglioranza. Ele escreveu um livro chamado Deus Não É o Seu Ídolo. Quando eu vi a capa daquele livro, eu falei, eu preciso ler esse livro. Aliás, quem já leu algum livro esse ano aqui? Alguém? Ó, boa! Ano passado eu li 52 livros, por isso que minha esposa falou, você precisa parar de ler. Então, irmãos, a leitura, ela é uma janela para a sua alma. Você precisa ler bons títulos, você precisa ler as escrituras, você precisa se inspirar. Alexandre Miglioranza, ele diz isso, nós fazemos um Deus à imagem e semelhança dos nossos próprios desejos. Muitas vezes nós construímos um Deus à nossa vontade, um Deus que quer me ver bem, um Deus que quer ver eu triunfar, um Deus que quer me ver próspero.
E a despeito que Deus possa nos dar prosperidade, que Deus possa nos ver bem, que Deus possa nos dar saúde, não é para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus, o ministério de Jesus, foi reconciliar homens caídos com Deus. Paulo fala isso aos Coríntios. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões. Isso é evangelho, irmãos. O resto nós temos como inspiração. Quando o Alexandre Miglioranza fala isso no seu livro, ele fala que nós temos criado um Deus às nossas vontades. Um Deus de prosperidade, um Deus talvez do bem-estar, um Deus talvez de hipervaidade. Esses dias eu vi a Xuxa dizendo na televisão uma coisa que me deixou em choque. Ela falou, meu Jesus é gay. Aí disse, meu Jesus é lésbica. O meu Jesus bebe. Meu Jesus ele está num bar nesse momento. E as pessoas aplaudiam aquilo, sabe? E quantas pessoas não têm falado isso sobre o Jesus dela? Eu vi até um embate da Ivete Sangalo aí no carnaval, vi uma tirinha passando ali no Instagram, ela falando sobre o Deus dela, o Deus dela. Os homens, eles precisam sufocar a lei de Deus, para que eles deem vazão ao seu pecado. Então o que eles fazem? Eles criam Deus à imagem e semelhança dos seus próprios desejos. E será que nós não criamos muitas vezes um Deus à imagem e semelhança dos nossos próprios desejos? Deus quer que eu faça isso, então eu vou fazer isso. Deus quer que eu faça aquilo, eu vou fazer aquilo. E aí nós acabamos nos tornando escravo dos nossos próprios ídolos. Quem é livre no Senhor aqui? Quem é livre no Senhor? Amém. Amém. Eu queria dizer uma coisa também para vocês nessa questão de escravos de Cristo ou escravos do pecado. Quando a Bíblia fala que Deus nos libertou, Deus nos fez livres, nós somos livres do pecado. Éramos escravos do pecado. O Evangelho de Cristo ele tem poder para quebrar os grilhões do pecado. Se Cristo me comprou, hoje Ele é meu Senhor, eu sou o seu servo. Se eu sou servo de Cristo, eu sou o quê? Escravo de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, precisa deixar de ser uma palavra filosófica, mas uma aplicação prática nas nossas vidas. Porque a gente sabe que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas a gente se recusa a viver muitas vezes a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, não tem meio termo. Ou eu estou agradando a Deus, ou estou agradando o diabo. Ou estou servindo a Deus, ou estou servindo ao diabo. Ou eu sou a noiva de Cristo, ou na verdade, eu sou aquela meretriz do Apocalipse 17. Ou eu faço parte da Nova Jerusalém, que desce no Apocalipse 21. Ou eu faço parte da Grande Babilônia, que a gente vê no Apocalipse 17. Irmão, eu queria que você projetasse para a gente um verso ali de Apocalipse 19, 7, se você puder projetar para a gente. Sabe, Jonathan Edwards fala num livro seu chamado Julgamento Final. Ele fala que muitas pessoas esperam para o tempo do julgamento. Nós cristãos esperamos o trono branco. Mas veja só, o homem já está sob júdice. Jesus disse que aquele que crê no Filho de Deus, esse será salvo. Mas quem não crê, ele já está condenado. Quando Jesus mostra isso, já existe uma condenação, que todos pecaram. E eles foram destituídos da glória de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que se eu morrer hoje, como eu estive muito próximo da morte, o martelo já está batido para mim. Naquele momento, Apocalipse 4 e 5 fala que os santos, eles vão sentar com Cristo em tronos de glória. Eles já estão reinando com Cristo em tronos de glória. Mas a gente sabe que aquele que estiver na presença do Senhor e as suas obras forem queimadas, ele recebe o Hades como punição. E é um tempo de dureza para essa pessoa, porque ela não vai sair mais de lá. Não tem mais saída. O mundo carece de um arrependimento imediato. O mundo carece dos arautos de Deus. Isaías 52 vai chamar aqueles que anunciam as boas obras de arautos. E eu queria dizer para vocês que a igreja precisa de arautos, precisa de missionários. A igreja precisa de Gines. A igreja precisa de Tiagos, o irmão que vai ser ungido hoje. A igreja precisa de muitos irmãos como vocês, eu e você. Aliás, homens que não amam a sua própria vida. Se a gente olhar para trás, a gente tem um histórico de muitos homens que não amaram a sua própria vida. A gente pode olhar para o panorama da Reforma Protestante, nós deixamos um livro aí. O que me inspirou a escrever aquele livro? Homens que não amaram a sua vida. Quando os clérigos tinham controle da mensagem do Evangelho, eles tinham controle da Bíblia, então eles tinham controle político e religioso. Então vem John Wycliffe, e ele começa a trabalhar essa ideia de que todos deveriam ter acesso
as escrituras. John Wycliffe, certa vez, ele olha para um homem e fala assim, para um clérigo da igreja romana, ele fala, eu não vou cessar até que eu veja um fazendeiro poder pegar as escrituras na mão e estudar as escrituras. Só que o Wycliffe, ele se rebela. Veio James Hasby, ele foi enforcado, porque ele depois contra a igreja romana naquele tempo. Veio o tempo da Inquisição, um tempo duro, e aqueles homens e mulheres, eles não amaram a sua vida. Logo em sequência veio o John Hus. John Hus foi o grito da liberdade, e ele foi levado então para ser queimado vivo na fogueira, porque ele queria que o controle das escrituras, que o conhecimento das escrituras estivesse aceito a todos. Ele combateu a igreja católica, principalmente na questão das indulgências. Então o Papa mandou queimar John Hus vivo, e ele foi queimado vivo, como exemplo. E ele fala, no tempo que ele estava sendo queimado na fogueira, ele diz o seguinte, hoje vocês vão assar um ganso magro, porque Hus em tcheco significa ganso. Jan Hus, ele fala, hoje vocês vão queimar vivo um ganso magro, mas em 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão parar. Martinho Lutero veio 100 anos depois, e ele foi imparável, e a reforma protestante começou. Então nós temos a liberdade hoje de estudar as escrituras, isso que nós temos, tecnologia, Bíblia digital, livros, materiais, tudo isso nós temos porque homens não amaram a sua própria vida. Para sermos arautos de Deus, não podemos amar a nossa própria vida. Se amarmos a nossa própria vida, a próxima geração sofre com isso. Nós não conseguimos chegar até Brasília. Paulo não conseguiria chegar até a Espanha. O evangelho não teria chegado até nós. Homens e mulheres que deram a sua vida. Eu falo que nós estamos aqui hoje porque nós somos sustentados nos ombros de gigantes. Homens que foram gigantes. Nós devemos dar graças a Deus por esses homens. Algumas pessoas já ouviram falar do arrebatamento da igreja, das bodas do Cordeiro. Já ouviu falar das bodas do Cordeiro? Anseia por esse dia, pastor? É um tempo que a gente anseia demais, né? Tem um pastor que eu amo demais, o pastor Elias. Tem quase 80 anos de idade. Ele me ungiu a pastor. E ele fala, Max, eu vou sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus vai servir carne gorda para mim. Eu falo, pastor, essa mensagem que o senhor leu é uma mensagem poética. Deixa eu dizer para o senhor, a estrutura do livro do Apocalipse, ele usa uma estrutura de linguagem, é tipológica, é simbólica. A gente utiliza uma técnica chamada semiótica para a gente poder interpretar o Apocalipse. Então, muitas vezes para Deus mostrar bens superiores, Ele está mostrando através de figura de linguagem. Não, eu vou sentar na mesa, Deus vai me dar carne gorda e eu vou comer carne gorda. As bodas do Cordeiro tá chegando, meu filho. Ele fala sempre assim, e a gente vai tomar café da manhã. Eu falei, abre aí Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, ou seja, chegou o tempo, fomos arrebatados, agora estamos nas nuvens com o Senhor. Chegou o quê? O tempo das bodas. Quem sabe o que é bodas? Bodas é festa, tá? Chegou a festa, é a hora, o que você faz na festa? Você come. Irmão, no mesmo capítulo, Apocalipse 19:7, Apocalipse 19:17, põe pra gente, 19:17, só 10 versos depois, vamos ver. Vi um anjo que estava sentado em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. O próximo, para comer carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos dos seus cavaleiros, carne de livres, escravos, pequenos e grandes. Irmãos, a volta de Deus vai ser uma carnificina, irmãos. A volta de Cristo é o julgamento dos homens, Ele não vem mais como cordeiro. Jesus vem como leão, seus olhos são como chama de fogo. A espada que sai da sua boca é inflamada, irmãos. É terrível. Quando o povo começa a falar para o profeta, se eu não me engano o profeta Amós, ele fala, queremos o dia do Senhor, ansiamos o dia do Senhor. Eles queriam na verdade tomar conta do templo, porque quem tomava conta do templo tinha o controle da cidade, tinha o controle das finanças e tudo. Então eles tinham um interesse político e religioso. E o profeta fala, vocês não temem o dia do Senhor, vocês querem o dia do Senhor por bens errados, por intenções erradas. Ele fala, o dia do Senhor é como se alguém escapasse na verdade do leão,
mas fosse destroçado pela ursa, abatido pela ursa, como chegasse em casa, fugindo de alguma coisa, de repente fosse picado por uma cobra e morresse em casa. Então a gente tem que entender que o dia do Senhor é um dia terrível para os homens, por isso que a terra precisa de homens que possam ser os arautos de Deus, levar essa mensagem. Eu comecei essa ministração, na verdade, dizendo para vocês, nós precisamos morrer. Deus só tem responsabilidade com homens mortos, Deus só produz vida naquele que está morto. E agora nós vamos falar um pouquinho de morte. O Watchman ele foi um grande pregador na China, e a China tem uma grande perseguição ao cristianismo, que é o PCC, não é o PCC da capital de São Paulo, de onde eu venho. O PCC significa Partido Comunista Chinês, Partido Comunista Chinês. Ele foi por muito tempo perseguido. O Watchman foi um homem que popularizou a igreja nos lares. Pela perseguição na China, a igreja voltou para dentro dos lares, como era no tempo dos apóstolos. Esse homem foi preso. Um pouco antes da sua morte, ele estava muito doente, soltaram ele e ele morreu dias depois. O Watchman foi o homem que Deus usou para avivar a China. E hoje, sabe qual é o país do mundo que mais cresce, o país mais avivado do mundo? A China. Irmãos, avivamento requer perseguição. Avivamento requer morte. Se nós queremos avivamento, nós precisamos estar mortos para os nossos ideais, mortos para as nossas vontades, mortos para os nossos propósitos. Os nossos propósitos precisam ser os propósitos de Deus. Nós precisamos entender que nós seremos perseguidos por amor a Cristo. Se queremos então fazer a vontade de Deus, seremos perseguidos, como eu falei para a pastora que eu comecei esse culto, fazendo de tudo. Ainda recebi ali de presente um infarto de Deus. E quando eu estava na UTI, Deus disse o seguinte: Max, só produz vida quem está morto. E Deus me mostrou isso, que eu ainda estava muito convicto com os meus ideais. Foi então que me deu esperança. Eu falei para minha esposa: traz um papel e uma caneta, porque eu quero escrever. Ela falou: você está louco? E eu achava que eu ia embora mesmo, pastor. Eu quero escrever. E eu comecei a escrever. E as médicas passavam lá e viam um monte de papel em cima da minha mesa. E quando eu saí de lá, eu lancei esse livro. Porque a gente tem medo da morte, né? Mas eu queria encorajar pessoas que não tivessem medo da morte. Não tivessem medo da morte, porque Cristo é a nossa esperança. É óbvio que a morte é a separação abrupta do corpo. Isso é um choque para nós. Quando sua alma, o seu espírito sai do seu corpo, é uma dor intensa. Eu mesmo sentia um elefante pisando no meu peito na frente e atrás. E eu fui vendo meu tempo se esvair, eu não conseguia fazer mais nada. Aí eu falei: meu Deus, isso é a morte, isso dói demais. Eu tenho pedra no rim, hein? Eu sou um homem de dores, eu tenho muitas dores. Eu tenho choques na cabeça porque eu tenho uma cervical esmagada. E eu falei: meu Deus, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Então naquele momento me veio uma coisa: Senhor, o que Tu queres? Porque aqui dentro eu já não tenho mais nada. Eu estava na UTI, sem roupa, só com avental. E aí veio a moça e tirou a minha aliança. Eu falei: meu Deus, perdi a minha família. Eu perdi as minhas convicções. Eu perdi minha casa no condomínio, pastor. Por isso que de lá me perguntaram hoje, né? Por que você saiu da sua casa? Por que você foi para um apartamento menor? Eu falei: porque meus ideais mudaram. Meus propósitos são outros. Eu não penso mais como eu pensava. Eu não quero ser um homem de muitas propriedades. Eu quero ser um homem de uma vida mais simples, objetiva, prática, mais lançado ao Evangelho de Deus. E lá dentro, quando tiraram aquela aliança, me veio isso. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Agora eu perdi a minha família. Eu não tenho mais carros, não tenho mais casa, não tenho mais esposa, não tenho mais filho. E Deus falou: eu só trabalho com homens que já estão mortos para suas convicções. Eu só trabalho com seres espirituais. Deus só trabalha com homens espirituais. Eu queria explicar um pouco sobre as tribulações, porque muitas vezes nós passamos tribulações no meio do caminho, esse processo de Deus, e nós não entendemos as tribulações. Eu quero pedir para o irmão, para ver se ele coloca para a gente uma tábua de madeira ali que eu trouxe. Paulo fala em Romanos 5,3, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Se gloriar nas tribulações, meu Deus do céu, o que o Senhor está dizendo? Sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. A forma que Deus tem muitas vezes de tratar conosco, mano, é através de dor e sofrimento. Essa madeira chama-se tribulum. Daí vem a importância da palavra, pastor.
a importância de um contexto histórico-cultural. Esse tribulum era uma madeira utilizada pelo agricultor para separar a palha do grão. Então, como ele fazia? Botava várias farpas, ou desgastava essa madeira, ou botava ali alguns metais na ponta. Pode mostrar a próxima imagem. Então, o agricultor sentava em cima desse tribulum, e o animal arrastava o agricultor por cima de toda a parte do arado. Dessa forma, ele ia separando a palha do trigo. Lembra o que Jesus disse? Quando vier o Filho do Homem, eu vou separar a palha, eu vou queimar no fogo, e o trigo eu vou juntar no meu celeiro. Como que Deus faz para separar você, muitas vezes do mundo, muitas vezes daquilo que você quer? É através de dor e sofrimento. Pensa, irmãos, num livro difícil de engolir da Bíblia. Jó. Pois é, mas foi um livro que eu comecei a escrever tudo sobre Jó, depois que eu saí daquele hospital. Porque dor e sofrimento são as melhores ferramentas de Deus para trabalhar com a nossa vida. Se eu falar para você que eu estou agora num iate, no meio do oceano, cheio de comida, bebida, tomando um sol gostoso, muitas pessoas nem pensam em Deus. Mas você bota aquele iate para afundar, acaba a comida, tubarões andando em volta. Meu irmão, aquele cara vira crente. O maior ateu da terra vira crente, pastor. Não é isso? Como que Deus faz? Deus chega na casa de Nicodemos, e Nicodemos está vivo. Nicodemos é membro do Sinédrio, o cara é até político. Sinédrio era uma força dos judeus naquela época, né? Espiritual, legislava. Nicodemos era um homem fariseu, zeloso da lei, provavelmente ele jejuava pelo menos uma vez por semana. Ele conhecia tudo das escrituras. Jesus chega para ele e fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Meu filho, você vai ter que morrer. A gente começa a entender o que Deus quer com a gente. Quando a gente começa a morrer e nascer da água do Espírito, a gente começa a ver transformação na vida das pessoas. Eu só consegui começar a produzir vida na vida das pessoas no momento que a gente sente que a gente está morrendo para os nossos ideais mesmo. Então Nicodemos entende que nascer da água do Espírito é o símbolo do batismo, sim, que é ali o sepultamento do velho homem, mas a água de Deus é a palavra. É a palavra que tem limpado as nossas vidas. Lembra que Jesus disse para os seus discípulos? Ele disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. O que limpa o ser humano é a palavra de Deus. Se não tivermos a palavra de Deus nos limpando todos os dias, não tem como você ter o Espírito Santo dentro da sua vida. Não tem como você viver para o Senhor. E tem homens também, pastor, que enxergam demais, mas na direção errada. Pensa num homem que enxergava tudo. Era o apóstolo Paulo. Na verdade, ele não era apóstolo, ele era somente Paulo. E ele enxergava. Paulo tinha estudado aos pés de Gamaliel. Gamaliel hoje seria a faculdade top de teologia. Talvez uma pós-graduação, né, em grandes institutos, aí, Andrew Jumper, institutos internacionais de teologia. O apóstolo Paulo tinha todos. Deus fez o que com ele? Cegou o homem. Ele enxergava demais, mas ele enxergava para o lado errado. E aí Deus então traz para Paulo uma visão diferente de quem é o Cristo, uma visão espiritual. Quem trabalhou esse conceito muito bem é um autor chamado Tim Austin Sparks. Eu recebi um livro do editor dos clássicos, chamado Gerson Lima, tem sido nosso pastor, tem nos ajudado muito nesse tempo. E ele falou: Max, lê esse livro sobre visão espiritual. Irmãos, eu não preciso nem falar que quando ele me deu o livro, eu peguei uma bactéria nos olhos. No dia seguinte eu amanheci com um livro, um olho fechado. Eu ia botar a imagem, mas é tão feio que é melhor vocês não verem. E eu comecei a ler o livro, eu falei: isso é visão espiritual, é batalha espiritual. Pega um cara aqui que é mais reformado, agora eu vou batalhar espiritual. Fechou o outro olho. Eu não consegui enxergar nada. Então, assim, irmãos, eu não conseguia ler o livro que me daria visão espiritual. E esse homem trabalha muito bem isso. Muitas vezes, nós, líderes, enxergamos na visão errada. Visão espiritual é algo que é advindo do próprio Cristo. Quem dá vista aos cegos? Só Jesus. Quem faz o coxo andar? É só Jesus. Aliás, você sabe por que Jesus fazia milagres? Jesus não fazia milagres porque tinha dó das pessoas. Jesus, quando vê aquela multidão descendo o deserto, a Bíblia fala que ele se compadeceu. E ele falou: ovelhas que não têm pastor. Mas, para que afirmasse que ele era o mensageiro da tão grande mensagem, então eu faço milagres. O Messias era profetizado, mas ele chegou num tempo e ninguém acreditava que ele era o Messias. Deus não tem filho? Conhecemos a lei, conhecemos Moisés e os profetas, quem és tu? Ele falou assim: eu tenho poder para perdoar pecados. E fala,
descer o homem, coxo, no meio da sala. E ele fala, meu filho, seus pecados estão perdoados. O homem queria andar e ele perdoa os pecados do homem. Ele fala, mas agora para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele fala, levanta e andas. Ele prova naquele momento que o poder ali era sobrenatural. Então Jesus fazia milagres não é porque ele tinha dó das pessoas. Ele precisava afirmar que ele era o mensageiro da tão grande mensagem de Deus para nossas vidas. Ok? Deus nos ressuscitou. Olha só o que João 5,24 vai dizer e eu já vou caminhando para o final. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você também passa da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem ouvir, viverão novamente. Olha o primeiro milagre do novo nascimento. Olha a primeira ressurreição. Olha o que Efésios vai dizer também. Efésios 2:1-6. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Sabe o que isso quer dizer? Que essa ressurreição é espiritual. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Apocalipse 20, pastora, no finalzinho do livro do Apocalipse, Jesus diz o seguinte, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu falei, meu Deus, onde está essa primeira ressurreição que eu não estou achando? Aí as pessoas colocam um milênio, um monte de coisa figurativa, e eu fui para os evangelhos, e eu falei, Jesus, a primeira ressurreição é espiritual. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Ele nos vivificou. O poder dos arautos, o poder da mensagem que os arautos de Deus carregam, irmãos, entende isso? É ressuscitar homens, é tirar homens novamente do túmulo, é dar vida àquele que está morto. Deus só vê dois povos olhando do céu. Deus não vê homossexuais, Deus não vê bêbados, Ele vê mortos e vivos. Deus vê lamparinas acesas e vê lamparinas apagadas. Esse é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de regeneração, que traz homens novamente à vida, que regenera a vida, traz vida novamente. Quando o autor de Apocalipse diz, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, eu quero ser um bem-aventurado, eu quero ter nascido de novo para Cristo. Então Deus tem uma urgência nessa mensagem. A urgência do arrependimento é um chamado de Deus para todos os povos, línguas e nações. Deus conta com os seus arautos. Nós somos arautos de Deus. Deus precisa de mim e de você, a despeito de que Deus é um Deus absoluto e que Ele não tem necessidade de usar nenhum de nós. Ele ainda assim tem misericórdia de nossas vidas e usa-nos mesmo de acordo com as nossas imperfeições. A urgência do chamado ao arrependimento, a urgência de sermos arautos de Deus, sermos os mensageiros do Senhor. Pastor, eu queria chamar você aqui nesse momento, só para a gente... Eu queria dizer que testemunha fala do que viu e ouviu. Nós somos testemunha do Senhor. Eu explanei um pouco sobre o livro de Romanos, para vocês entenderem o contexto do livro. Para nós chegarmos a algumas nações, nós precisamos de aliança. Estamos aliançados através da vida do pastor Gley, do pastor Gines. Estamos aliançados com vocês. Nós queremos ir mais longe, queremos que essa mensagem do Evangelho chegue mais longe. Queremos que a mensagem do Evangelho possa libertar vidas, quebrar cadeias, quebrar grilhões, trazer homens novamente à vida para o Senhor. Eu gostaria que, de verdade, nós conseguíssemos honrar os nossos pastores. Por quê? Eu tenho sentido nesse tempo um ataque muito grande contra as lideranças. Algumas são de desvio doutrinário, outras são de desencorajamento desses homens. Essa igreja é uma igreja que encoraja as pessoas, é uma igreja que tem um coração missionário. A gente consegue ver na história das pessoas. Andando com o Gines, poucos dias, ele me contou a história de várias pessoas. Esse aqui foi resgatado, esse foi assim. E eu vi uma igreja feita de pessoas que eram imperfeitas e que hoje, dentro do Senhor, são pessoas que são meus irmãos, né? São membros da mesma família, são pessoas perfeitas no Senhor. Irmãos, precisamos apoiar os nossos pastores. Pastores têm se suicidaram. Muitos deles se suicidaram. Pastores têm ficado pelo caminho. Alguns com desvio de moralidade, de conduta. Outros por desvio doutrinário.
E o pastor de vocês é um pastor que tem levado a sério essa questão de missões. Eu queria nesse momento que a gente curvasse a nossa cabeça, para que a gente pudesse orar pelas nossas vidas, pelos nossos pastores. Eu queria honrar o pastor Glênio, queria fazer uma oração com o pastor Glênio, entregar a sua igreja, para que você fizesse esse encerramento lindo. Queria agradecer a oportunidade de vocês também, e dizer que no Senhor, eu estou aqui, como servo de vocês, como um arauto do Senhor, tocando trombetas e dizendo: Deus, conta com a gente. A despeito das nossas imperfeições, o Senhor nos capacita. A despeito de quem somos, Deus espera que a gente possa morrer ainda para aqueles ideais, aquelas convicções. Se você tem algo ainda para morrer no Senhor, eu queria que você entregasse isso para Deus agora, em oração. Você sabe aquilo que ainda te prende de estar 100% na presença do Senhor. Como a pastora Juliana usou com muita precisão, Deus quer nos levar a águas mais profundas. E Deus precisa que a gente morra, entregue tudo para Ele. Lembre-se que Deus trabalha com homens espirituais. Deus precisa que nós estejamos no centro da sua vontade. Assim como Deus utiliza figuras de linguagem para nos mostrar coisas grandes, coisas espirituais que fogem ao nosso controle. Assim como Deus pode nos levar para um quarto de UTI e dizer assim: você precisa morrer. Eu quero convidar você nessa noite para você morrer em Cristo. Você sabe aquilo que tem te separado do Senhor. Você sabe, muitos de nós carregamos, às vezes trazemos do mundo pecados de estimação. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor hoje. Nós precisamos dizer: Senhor, renova a minha vida. Restaura a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero orar pela Tua igreja, Senhor. Como um arauto, Senhor, eu estive aqui hoje trazendo a Tua mensagem, mostrando a urgência da mensagem, Senhor, de alcançar nações, Pai. Eu quero deixar sobre a Tua igreja, Senhor, eu quero deixar esta palavra da urgência das nações. Pai, derrama sobre eles a unção dos arautos, Senhor. Os homens que possam proclamar as verdades do Teu Evangelho, seja na faculdade, seja no trabalho, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Nos ajuda, Pai, a brilharmos, sermos luz para o mundo. Senhor, a despeito das nossas dificuldades, Senhor, usa-nos, Pai, de acordo com aquilo que Tu queres, Senhor. Eu quero orar pelo pastor Glênio, Senhor, que nós aprendemos a ter um amor especial por essa família, a família da Missão Atos, Senhor. Sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, renova, Senhor, a Tua unção. Renova a Tua porção sobre a vida dele, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Para que ele possa estar de pé, para que muitos homens possam estar de pé, Senhor. Nós sabemos que se o líder cai, Senhor, todo um exército é deixado para trás. Senhor, segura os líderes dessa igreja. Levanta, Senhor, a próxima geração. Senhor, nos ajuda a fazer uma boa transição geracional, Pai. Ao pastor Tiago, aos próximos pastores que o pastor Glênio vai levantar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos entregar o bastão para a próxima geração, Senhor, cumprindo o nosso chamado. Deus, nós não queremos, Senhor, que alguém chegue no nosso velório e olhe e diz: aí está um picareta, aí está uma pessoa que não tem caráter. Senhor, o que diriam do nosso velório se fosse hoje, meu Pai? O que escreveriam, Senhor, na pedra da nossa mármore, do nosso epitáfio? Eu gostaria muito, Senhor, que as pessoas falem: aqui está um cara que eu aprendi a palavra de Deus, aqui está uma pessoa que me inspirou, uma pessoa que me motivou, me encorajou. Senhor, ajuda-nos, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Para fazer a Tua obra nós precisamos de Ti, para Te louvar nós precisamos de Ti, Senhor. Até para Te adorar nós precisamos de Ti, Senhor. Somos 100% dependentes do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser homens e mulheres alinhados com a Tua vontade, Pai. Sobre a vida dessa igreja, sobre a vida do pastor Glênio, Senhor, nós derramamos a Tua palavra, a Tua bênção, no temor do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, Senhor.